Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. O tio voltou. Eu sou o professor Luiz Antônio, para você que não me conhece, e nessa aula a gente vai falar sobre o gênero textual carta aberta. Você tem acompanhado em diversas aulas os tipos de texto argumentativos, e nesta aula a gente vai continuar falando de argumentação. Mas, na verdade, hoje a gente vai estudar dois gêneros textuais. Vamos saber o que é carta aberta e vamos diferenciar a carta aberta da carta pessoal, que é algo que, por sinal, a gente pouco usa, pouco escreve, pouco pratica, mas eu vou mostrar para você que é importante sim você saber. Vamos começar com a definição. Afinal de contas, o que é uma carta aberta? É um gênero textual que revela assuntos relacionados a interesses coletivos. Veja, vamos começar a comparação agora. A carta pessoal é uma carta que eu escrevo de uma pessoa, eu, para outra pessoa. Então, ela é uma carta íntima, ela é uma carta escrita por mim para alguém. Já a carta aberta, como está sendo ressaltada aqui, ela é uma carta coletiva. Uma pessoa pode até escrever, mas ela representa um grande grupo de outros seres humanos, de outras empresas. Uma vez que a finalidade discursiva representa uma forma de protesto, isso é um ponto importante. Na carta pessoal, para que a gente escreve uma carta pessoal? Muito simples. A gente escreve simplesmente para transmitir uma informação, passar um conteúdo, uma notícia, alguma coisa que aconteceu comigo recentemente. Já na carta aberta, não. O nosso objetivo é um protesto. Talvez vocês até lembrem que recentemente o Felipe Neto lançou um Twitter seu professor está enlouquecendo. Vamos lá, voltando. O Felipe Neto, ele lançou no seu Twitter um vídeo que foi dito como uma carta aberta aos youtubers. Vocês lembram disso? É bom procurar, o vídeo é bem interessante. Seguindo com a definição. Feita por intermédio de várias pessoas no intento de ressaltar um determinado problema social, com vistas a promover um alerta ou até mesmo uma conscientização por parte do público. Então veja aqui, a carta pessoal, enquanto eu escrevo para uma pessoa simplesmente para provocar uma informação, trazer alguma novidade, na carta aberta você já tem um gênero que ele tem um caráter, ele tem uma finalidade discursiva muito clara. Você percebe que ele quer fazer um alerta, ele quer provocar naquele leitor algo de especial, algo de diferente. Seguindo com a definição. Em geral e por parte de alguém que hierarquicamente exerça uma maior influência, a autoridade política, por exemplo, a respeito da problemática levantada. Nessa aula, a gente vai estudar uma carta que foi escrita por um editor de uma editora. Se você não sabe, um editor é alguém que edita os livros, que cuida dos livros que vão ser publicados. Então, repare que ele é uma autoridade naquele determinado setor. Por exemplo, vamos lembrar o que eu estou comparando. Carta aberta, certo? Carta aberta com carta pessoal. Na carta pessoal, eu escrevo simplesmente por escrever. Eu escrevo porque eu estou com vontade, saudade de alguém. Então, repare que eu não sou uma autoridade. Eu sou uma pessoa simples escrevendo para uma outra pessoa simples. Pode ser um parente, pode ser um amigo. Como eu disse, hoje a gente vai estudar um exemplo específico que é essa carta aqui. O editor da Companhia das Letras, tá? Quase esqueci o nome do rapaz, o Luiz Schwartz, ele escreveu uma carta aberta de nome Uma Carta de Amor aos Livros. Mas antes, eu preciso que vocês contextualizem... novamente, sou o professor enlouquecendo. Vamos lá. Eu preciso que vocês saibam o contexto do qual essa carta deriva. É importante vocês entenderem que em 2018, ou seja, 2 anos atrás, o mercado editorial brasileiro passou por uma crise, na verdade vive passando ainda, o mercado não saiu dessa crise, onde duas grandes empresas, duas grandes redes de livrarias, a Livraria Cultura e a Livraria Saraiva, começaram a fechar várias unidades. E aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai acompanhar um pouquinho essa notícia aqui. Livraria Cultura fecha sua última loja no Rio de Janeiro. A loja da cultura do Shopping Fashion Mall foi inaugurada em dezembro de 2011. Na semana passada, a Livraria Cultura encerrou também as atividades do Cine Vitória, ou seja, ela encerrou uma unidade que estava lá no Cine Vitória. Uma coisa interessante que a gente precisa entender é que, primeiro, essa notícia vai falar sobre o fechamento de sua loja maior. A Livraria Cultura, ela tinha sua maior unidade lá no Rio de Janeiro. Então, ou seja, ela não só perdeu uma loja, ela perdeu a maior loja da sua rede. Segundo ponto importante que a gente tem que saber é que, obviamente, se ela fechou a sua loja, houve demissão de funcionários.
Outro ponto importante, no mercado editorial, as editoras que vendem os livros para as livrarias vão deixar, no caso, deixaram de receber o pagamento por esses livros. E um outro ponto importante é que, no caso, a notícia ela tenta dar um caráter muito positivo, dizendo que, na verdade, a Livraria Cultura ela vai passar agora a atender seu público Perdão, vamos lá? Professor, está louco? Ela vai passar a vender através do online. Então, ou seja, ela tenta mostrar no final da notícia, como eu disse, um caráter positivo. Mas lembrando, não é uma crise que se instaurou em 2018 e continua até hoje. E aí o Louis Schwartz ele vai escrever a carta. Gente, eu não vou ler a carta toda, tá? Ela é enorme, mas eu acho importante destacar alguns fragmentos, já que a gente está estudando um gênero textual de caráter argumentativo, para você entender, no caso, como funciona a sua estrutura. Então vamos lá. Então, esse é o nome do rapaz, vê que nome bonito, Louis Schwartz. Ele diz o seguinte, ele começa a primeira frase dele, ele traz uma declaração. O livro no Brasil vive seus dias mais difíceis. Então perceba que ele já diz logo na primeira linha que o livro no Brasil vive um momento muito complicado. Então ele deixa claro para nós o caráter sobre o que aquele texto vai se falar. No final desse mesmo parágrafo, ele termina dizendo o seguinte, muitas cidades brasileiras, ou seja, ele vai argumentar, ele vai provar o porquê desses dias mais difíceis. Muitas cidades brasileiras ficarão sem livrarias e as editoras terão dificuldade de escoar, ou seja, de vender os seus livros e de fazer uma frente a um significativo prejuízo acumulado. Então você percebe duas coisas aqui. Como eu disse, primeiro, ele vai iniciar o texto com uma declaração e ele vai finalizar, obviamente, trazendo um exemplo, mostrando para nós o porquê do livro no Brasil estar vivendo seus dias mais complicados. No parágrafo mais à frente, ele vai fazer uma coisa muito importante, já que a gente está estudando tanta argumentação, ele vai trazer um argumento por ilustração. O que é isso, professor? Ilustração é bem simples. Ilustrar significa trazer através de um exemplo, pode ser um exemplo real, pode ser um exemplo imaginário, mas nesse caso ele vai se basear na própria experiência. Lembra, ele é um editor da Companhia das Letras, uma das grandes editoras do nosso país. Então, nesse caso, ele vai trazer uma experiência dele, que aconteceu. Foi no momento que ele diz aqui que ele teve que demitir vários funcionários. E ao dizer que ele teve que demitir, no finalzinho desse mesmo parágrafo, ele vai dizer o seguinte, numa reunião, uma das funcionárias dele vai perguntar, beleza, você demitiu alguns, mas será que eu tenho chance de ser demitida? E ele vai dizer que ele não sabe. Isso reforça o caráter da tese que ele apresentou lá no começo. Ou seja, se ele disse que o livro no Brasil estava vivendo os dias mais difíceis, aqui ele nos prova. Não só houve demissões, mas também as pessoas que continuam no mercado ainda correm risco de serem demitidas. Veja como isso é importante para nós, leitores, termos uma ideia do quão sério é essa crise. No outro parágrafo, um pouquinho lá já para o final, ele vai propor uma solução. Essa crise de 2018, ela se passou ali em meados de dezembro, ou seja, próximo do Natal. O que significa que ele vai propor como solução que nós, leitores apaixonados por livros, possamos comprar livros e dar de presentes aproveitando o período do Natal. Aqui então chegamos num momento muito importante. Se você percebeu até agora, eu tenho utilizado algumas palavrinhas-chave, né? Eu tenho falado de tese, de argumentos, eu tenho falado de conclusão, de texto terminando. E isso aqui é a estrutura da carta aberta. No começo, no primeiro parágrafo, o seu autor, ou seus autores, no caso, ele deve sempre trazer uma tese, que nada mais nada menos do que a ideia que ele quer passar para a gente. Afinal de contas, por que ele está escrevendo essa carta? Logo em seguida, ele vai trazer nos próximos parágrafos os argumentos. Ele tem que provar para a gente que esse motivo, aquilo que levou ele a escrever essa carta, realmente é algo muito sério, algo muito importante. Lembra que eu falei lá no começo? A definição de uma carta aberta é protesto. E, obviamente, ele vai concluir o texto, finalizando suas ideias e, geralmente, propondo uma solução. Mas é importante você entender o seguinte, essa estrutura aqui, tese, argumento e conclusão, ela não só acontece no texto como um todo, ou seja, na sua macroestrutura, mas ela também acontece na sua microestrutura. Como assim, professor? Também, dentro de cada parágrafo, é necessário, sim, ter uma tese, ter argumentos e ter uma conclusão. Vamos a um exemplo? Olha só, fiz questão de separar aqui para ajudar vocês.
Na primeira linha, passei por um dos piores momentos da minha vida, é a tese que o autor está propondo para a gente. Lembra que eu falei, né? Ele vai começar a trabalhar um argumento de ilustração, baseado na própria experiência enquanto editor da editora Companhia das Letras. E aqui ele vai trabalhar o argumento. Repara que ele até começa esse parágrafo com um advérbio, com uma partícula, com um conector de tempo. Quando? Então ele vai nos apresentar esse novo argumento a partir desse conector. O conector aí é a marca essencial para a gente poder saber que a partir dali começa a sua prova. Ele vai tentar convencer nós, leitores desta carta, de que o que ele está falando aqui condiz com a tese que ele apresentou neste parágrafo. E aí, obviamente, ele vai fechar o parágrafo dele, ele vai concluir o parágrafo dele. E isso aqui, repito, é uma estrutura que acontece não só no todo do texto de uma carta aberta, mas a cada parágrafo. Se você está tentando escrever redações de vestibulares, por exemplo, essa estrutura é perfeita para você seguir. Se você começa com a tese, apresenta argumentos, chega no final, você vai para a conclusão. E no parágrafo específico, você vai tentar desenvolver a mesma teoria, tese, argumentos e conclusão. Vamos lá. Uma outra característica que a gente tem que saber que a carta aberta tem, a gente vai passar a ver agora os elementos de análise linguística, ou seja, a gente vai ver aqueles elementos gramaticais que ajudam a carta aberta a se definir enquanto gênero. Uma das características que a carta aberta traz é o uso de verbos no presente do indicativo especificamente. Então você tem nesse parágrafo os verbos têm, peço, sobrevivem, precisam, todos no presente. Aí você me perguntaria, tá, mas por que usar verbos no presente? E vamos comparar novamente com a carta pessoal. Na carta pessoal, eu escrevo no passado. Por quê? Muito simples. Porque todas as vezes que eu escrevo uma carta pessoal, eu falo de fatos que já aconteceram comigo. Olha, tal dia eu viajei. Olha, em tal momento eu encontrei aquela pessoa. Então eu estou sempre escrevendo no passado. Já na carta aberta, eu estou escrevendo no presente, porque eu estou tentando mostrar para você um problema do hoje, um problema do agora, ou estou tentando trazer esse caráter de atualidade desse hoje. Lembra, é um texto de protesto, é um texto argumentativo, é um texto de protesto que quer convencer você. Eu não posso convencer você com uma situação que já aconteceu. Eu devo convencer você com o hoje, mostrando a urgência agora. Uma outra característica de análise linguística dentro da carta aberta é que ela também traz verbos no imperativo. Vamos lembrar, se no modo indicativo o presente indica certeza, no modo imperativo os verbos indicam ordem. Lembra, imperativo indica imperador, aquele que manda e nós obedecemos. Então, repara que todos os verbos aqui trazem esse caráter de ordem. Lembra que eu falei para vocês que no final do texto, ele vai fazer com que nós, leitores, possamos contribuir. Ele vai propor uma solução. Mas essa solução vem em caráter de ordem. Olha que interessante. Então, ele vai trazer verbos como espalhem, divulguem, pensem. Então ele está tentando influenciar nós, leitores, a fazermos o que ele está querendo propor, que no caso seria, lembre-se, comprar livros no período do Natal e dar de presente e assim sendo ajudar o mercado editorial. Mas, ok, eu falei muito de carta pessoal, mas a gente não viu uma definição de carta pessoal. Então, tá aqui. É o gênero textual escrito em linguagem coloquial, lembra que eu falei lá em cima? Enquanto o gênero carta aberta é um gênero formal, ele é escrito por todo mundo, ele é escrito por uma comunidade de pessoas, tá? Para tentar protestar, para tentar nos convencer através de seus argumentos. A carta pessoal usa a linguagem coloquial, aquela linguagem do dia a dia, cotidiana. Então a carta pessoal permite, por exemplo, expressões como tá, tô, pra, ok? Ele permite até mesmo esses vícios de linguagem que você acabou de ver, como ok, né. Já a carta aberta, nem pensar. Continuando. Marcada pela informalidade, pois remetente e destinatário pertencem a um mesmo círculo social, familiar, geralmente podem ser parentes também e amigos. Outra característica da carta pessoal é a interlocução permanece na vida privada, ou seja, eles estão sempre tentando, o diálogo, a conversa, o assunto é sempre voltado para a vida entre eu e alguém, tá certo? Muito importante,
Hoje em dia a gente escreve carta? Não, mas escrevemos e-mails, WhatsApps, Facebook, mandamos mensagens de várias formas. Bem, vamos resumir, vamos sintetizar rapidinho que o meu tempo está acabando. Vamos correr. A carta pessoal, ela tem destinatário, um só. A carta aberta tem vários. O remetentes, um só. Remetente é para quem eu enviei, tá? A carta aberta tem vários. O título, carta pessoal não tem título. Já a carta aberta sim possui título. O assunto, geralmente interesses pessoais. Já a carta aberta, interesses coletivos, escrito de uma pessoa que representa várias. Qual é o objetivo da carta pessoal? Relatar acontecimentos pessoais. Da carta aberta, protestar, argumentar, sugerir, reivindicar. A linguagem, informal. Já na carta aberta, a linguagem é formal. Os verbos, na carta aberta, escritos geralmente no passado, na carta pessoal, escritos no passado, na carta aberta, escritos no presente. E qual é o desenvolvimento? Ali, a parte, o miolo, como é que eles se escrevem? Enquanto a carta pessoal é cheia de opiniões, cheia de achismos, na carta aberta eu preciso provar argumentando. Bem, o tio fica por aqui. Se você gostou da aula, deixa um like, por favor, vai fazer seu tio feliz e até mais.